Olá, tudo bem, meu amigo, minha amiga, você aí das redes sociais? Eu estou passando aqui agora nesse momento, né? Não desligue aí não, não mude não, não tire do vídeo. Eu tenho uma palavra de edificação, uma palavra de encorajamento para a sua vida, meu amigo, minha amiga. Nós que estamos vivenciando momentos difíceis, né, de adversidade de um lado para o outro, né? A crise veio e se instalou, né, junto com esse vírus maldito aí. E Deus me impulsiona para trazer aqui para nós um momento de reflexão, um momento de uma palavra de sabedoria, né? Eu queria compartilhar com você, meu amigo e minha amiga, você aí das redes sociais, e eu tenho certeza que se você assistir esse vídeo, a sua vida vai ser edificada e você vai receber uma injeção de ânimo, né? Nós que, dependendo da enfermidade que estamos aí, a gente tem que tomar uma injeção. E essa injeção, ela traz cura, né? Ela sara. Então, na vida emocional, a gente precisa dessas injeções de ânimo que a reflexão pode trazer. Eu queria falar sobre sabedoria. E a pergunta minha, eu que gosto de trabalhar muito nessa área da filosofia, sempre com pergunta, e quando eu precisar de coragem, né? Coragem, deixa eu ver aqui que eu marquei no dicionário online, o significado de coragem. Coragem significa valentia, bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Eu vou repetir, isso está escrito no dicionário online, na internet você pode colocar lá o significado da palavra coragem. O significado da palavra coragem é valentia, bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situação emocional ou moralmente difícil. Eu vou contar aqui uma história, né? E relatar algumas experiências minhas, na minha vida, na minha família. Mas eu queria contar a história que está registrado na Bíblia. Em 2 Crônicas, no capítulo 32, do versículo 1 ao 8. Eu não vou ler todo o texto, mas eu recomendo para você ler, fazer leitura na sua casa aí. 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 1 ao 8. A pergunta é, e quando eu precisar de coragem? Eu vou ler somente o versículo 7 e o 8, que diz assim: Sede fortes e corajosos, não temais, nem desanimeis por causa do rei da Síria, nem por causa de todo o exército que está com ele, pois está conosco um maior do que o que está com ele. Ele tem a força humana, mas nós temos o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e lutar por nós. E o povo se tranquilizou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Esse texto, como eu falei, está em 2 Crônicas, no capítulo 32, do versículo 1 ao 8. Marque aí para você ler, meditar e refletir em cima desse texto, né? A reflexão é sobre coragem, né? O significado da palavra coragem. E quando eu precisar, a todo momento, a todo instante das nossas vidas, nós precisamos de coragem. Nós precisamos de coragem na família, nós precisamos de coragem na sociedade, né? Nós precisamos de coragem na vida profissional. E hoje o Brasil, como o planeta inteiro, está em crise aí devido a essa pandemia. Nós precisamos de coragem. Coragem para enfrentar o dia a dia. Coragem para enfrentar, né, o trabalho, coragem para enfrentar a adversidade que está batendo na nossa porta. Sede fortes e corajosos, não temais. Foram essas palavras do rei Ezequias diante da invasão do exército assírio. Há 2.700 anos, a maior potência militar do mundo invadiu Judá e cercou Jerusalém. Usando de sabedoria e confiando em Deus, o rei Ezequias teve coragem e resistiu ao rei mais poderoso daquela época, o rei Senaqueribe. A coragem de Ezequias estava baseada na sua segurança em Deus. Você é uma pessoa de coragem? É uma pergunta. Você é uma pessoa de coragem? A gente tem que ter coragem, né? Como o significado da palavra diz aqui, a coragem significa valentia, bravura, intrepidez, firmeza de espírito para enfrentar situação difícil. E quem que não enfrenta situação difícil? Eu enfrento, você enfrenta, meu amigo, minha amiga, você aí das redes sociais. Então Deus me impulsionou nessa manhã para estar fazendo essa reflexão a respeito de coragem. Coragem todos nós precisamos, né? Coragem para trabalhar,
coragem para enfrentar, às vezes, uma enfermidade que estamos, né? Quem que não passa por enfermidade também, né? A coragem é fundamental em nossas vidas, faz parte, nós temos que angariar para dentro de nós, né? A coragem faz com que nós vencemos as batalhas do cotidiano, da vida, do dia a dia. Eu li aqui a história do rei Ezequias, que foi um homem que teve coragem e fé, né? Ele teve coragem como rei, né, de dar uma palavra para tranquilizar o povo que estava amedrontado. Quem que não fica, né? Que estou na cidade de Votorantim, 120 mil habitantes. Vamos supor que aí uma outra cidade de 700 mil habitantes vem invadir a cidade de 120 mil habitantes. Quem que não vai ficar com medo? Né? O homem mais poderoso, vamos supor, o Trump ou o presidente da China lá, resolve invadir o Paraguai, a Bolívia. Então é mais ou menos, dá para você ter uma noção do perigo que o Jerusalém e Judá estava passando naquele momento. Mas o rei Ezequias, ele confiou em Deus, ele era um homem que acreditava em Deus, né? No Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que nos formou, que nos criou, o Deus que sabe todas as coisas, que tem a presciência, o conhecimento antecipado. Deus sabe o que Deus quer. Deus quer que nós escrevemos a nossa história diante de luta, diante de problema, de crises que estamos enfrentando. Como? Com coragem, né? Nós temos que ter coragem. Coragem é intrepidez, né? Coragem é firmeza, a gente está firme, não desfalecer mesmo recebendo uma notícia ruim, né? Uma palavra ruim, uma palavra contrária. Nós continuamos acreditando e crendo em Deus, o Deus Todo-Poderoso. Foi o que aconteceu aqui nessa história do rei Ezequias. Ele sabia que algo mal ia acontecer, né, na sua nação, algo ruim estava para acontecer, mas ele confiou em Deus, né? Ele acreditou no Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus de Israel. Ele ouvia as histórias de seus antepassados e que narrava a história do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e do Deus de Jacó, que tinha feito milagres e maravilhas, né? Um dos milagres maravilhosos que nós que somos cristãos e professamos essa fé foi a abertura do Mar Vermelho, né? Então Deus, com o seu poder magnífico, estrondoso, onipotente, onisciente, onipresente, o Deus de milagre que opera milagres e maravilhas, ele abriu o Mar Vermelho para o povo de Israel para passar. E isso é uma narrativa que com certeza a família do rei Ezequias tinha passado, né? Tinha ensinado ele. E ele confiou, ele acreditou no Deus que fez tantos para os seus antepassados, né? Para os seus familiares, a sua geração passada. Com certeza Deus ia estar com ele naquele momento de aflição, de desespero, de medo, de agonia que estava sobre a nação de Israel, ali o povo de Judá. Mas o rei Ezequias, ele confiou, né? Foi um momento dele ter coragem, um momento oportuno. Então, quantos momentos a gente não tem, né? Eu estou falando com vocês agora aqui, transmitindo essa reflexão, e estou lembrando de quando a minha mulher, ela teve o segundo parto dela, né? Eu lembro que eu levei ela no hospital de madrugada, a gente chegou, era 3 horas da manhã, e ela estava com, não sei se é 3 ou 4 dedos de dilatação só. Aí a médica, a obstetra, né? Obstetra que faz o parto lá, junto com a enfermeira, falou que não estava no momento ainda e mandou colocar ela debaixo do chuveiro. Eu acompanhei toda a aflição, medo, desespero, agonia que ela passou ali. Ficou mais de 1 hora debaixo do chuveiro. Então eu acompanhei, fiquei com ela no chuveiro, depois deitei na cama, sentei do lado dela, eu vivenciei e eu vi que a minha mulher naquele momento ela teve que ter coragem, ela teve que enfrentar, ela teve que ter intrepidez para enfrentar um momento difícil que ela passou. E foi um momento difícil, eu sei, eu vivenciei. Quão horrível é você estar do lado de uma pessoa que você ama e aquela pessoa sofrendo de uma forma tremenda, em agonia e desespero, e você não pode fazer nada pelaquela pessoa. Então, e uma das coisas que eu lembro bem foi a coragem dela, né? Ela foi destemida, ela teve bravura, ela teve coragem, e através da coragem dela, né, ela enfrentou, né, o parto. Ali foi um parto normal, né? Segundo ela, né, a anestesia depois dos pontos pegou, ela né, sentiu as picadas dos pontos, da agulha. Então, que momento difícil de agonia. E quem que não passa, né? Nós homens não experimentamos isso, graças a Deus.
Mas experimentamos vários momentos difíceis, né? Eu fui operado também, né, da clavícula, moí minha clavícula em 3 lugares, teve que reconstruir minha clavícula, e foi um momento que eu tive que ter muita coragem também, né? Eu nunca esqueço esse momento difícil da minha vida. Eu passei por essa cirurgia e Deus estava comigo ali. Eu estava buscando a face de Deus, mas eu tinha que ter coragem. Nós temos que ter coragem. A coragem faz com que a gente vença as maiores batalhas, né, da vida. Se eu puxar aqui uma narrativa de histórias bíblicas, muitas, né, que a gente vê ao longo de toda a história, né, desses 5, 6 mil anos de história que tem da criação. Então a gente vê que os homens tiveram que ter coragem para enfrentar circunstâncias, momentos de adversidade, momentos de crise, momentos de medo. Então a gente precisa enfrentar o medo, né? O medo é uma coisa que é até que normal em nossas vidas, mas o desespero não, e a gente tem que ter coragem. Foi lindo, foi maravilhoso, né? A Simone passou por esse momento difícil, mas graças a Deus nasceu o João Pedro, tá aí, né? Com 6 anos, vai fazer 7 agora. Uma criança linda e maravilhosa. Eu nunca vou esquecer esse momento porque eu vivenciei. Eu tive do lado dela. E ela teve uma coragem fantástica, extraordinária. Uma coragem vinda de Deus mesmo. É só Deus para estar conosco no momento difícil. Mas a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter intrepidez para enfrentar a situação. Eu não sei o que você está vivenciando nesse momento, se você está desempregado como pai de família, se você está com uma enfermidade, né? Se você está passando noites de angústia, de insônia, eu sei de uma coisa, não abaixe a guarda não, sabe? Peça a direção de Deus, busque a presença de Deus como o rei Ezequias fez, né? Você vê que lindo esse texto aqui, né? 2 Crônicas 32, o versículo 7 e 8 que eu li. Sede fortes e corajosos, não temais, nem desanimeis por causa do rei da Síria, nem por causa de todo o exército que está com ele, pois está conosco maior do que o que está com ele. Ele tem a força humana, mas nós temos o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e lutar por nós. E o povo se tranquilizou com as palavras de Ezequias, o rei de Judá. E é isso que Deus quer. Deus quer que mesmo você, sabendo, tendo a notícia de momento ruim, mas você se tranquilize, porque se você tem fé e você acredita em Deus, Deus é maior do que todo tipo de adversidade. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós precisamos crer, acreditar, confessar, né? Com pessoas que confessam a Cristo em sua vida e crê na palavra de Deus. O rei Ezequias, ele acreditou em Deus, ele confiou nesse momento que ele e o povo dele ia passar por um momento de aflição, de afronta, uma afronta do inimigo mesmo. E quantas afrontas a gente não recebe no dia a dia, no cotidiano, né? Às vezes até na família. Então, mas a gente tem que confiar em Deus, né? O apóstolo Paulo fala lá em Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e as potestades. Nós enfrentamos luta, guerra, assim, batalha espiritual verdadeira, travada. Mas a nossa luta não é contra nenhum ser humano. Não devemos afrontar, brigar, discutir, entrar na carne, né? Dar lado para a nossa natureza humana. Não, nós temos que confiar em Deus. Como? Tendo coragem, acreditando, né? Fazendo que nem o rei Ezequias fez aqui. Ele confiou em Deus, ele acreditou em Deus. E Deus deu a vitória. Lindo e maravilhoso. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu dia, a sua casa, a sua família. Eu vou ler novamente aqui o comentário. Sede fortes e corajosos, não temais. Foram essas palavras do rei Ezequias diante da invasão do exército assírio. Há 2.700 anos, a maior potência militar do mundo invadiu Judá e cercou Jerusalém, usando de sabedoria e confiando em Deus. O rei Ezequias teve coragem e resistiu ao rei mais poderoso daquela época, o rei Senaqueribe. A coragem de Ezequias estava baseada na sua segurança em Deus. Aí a pergunta para você nessa reflexão: você é uma pessoa de coragem? Deus pergunta para você. Tenha coragem, sim. Enfrente a vida, enfrente os problemas, enfrente as lutas e Deus vai te dar a vitória. A vitória é nossa, pelo poder que há no nome de Jesus.
Deus abençoe, fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha.